ao vivo agora também pelo Facebook. É isso aí, glória. Entrando aí, carregando a paz do Senhor, povo de Deus. Compartilha aí esse link, compartilha aí essa transmissão, esse áudio. Eu sou o pastor Tom Jones de Jesus, pastor presidente do Ministério Resgate, e estamos aí de segunda a sexta-feira agora com o programa Teologia para Todos. É um programa de estudo bíblico, viu? Programa de estudo bíblico, estudo da palavra de Deus, conhecimento, amém, da Bíblia, conhecimento teológico e para a glória de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, onde o povo de Deus, mais do que nunca, precisa se alicerçar na rocha, precisa se alicerçar na palavra de Deus para estar firme. Amém? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder para estardes firmes contra as astutas ciladas do diabo. O nosso programa aqui visa trazer, amém, a luz do conhecimento das Escrituras Sagradas, à luz do conhecimento bíblico e teológico, para fundamentar, ajudar a fundamentar e fortalecer a fé do povo de Deus. Aleluia, o profeta, ele disse em determinada ocasião, meu povo sofre por falta de conhecimento. E Jesus, por outro lado, disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Orando ao Pai, em João 17, ele ainda disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade, glória a Deus. Então, esse é um programa da palavra pela palavra, amém? E ontem inauguramos, amém? Iniciamos essa programação Teologia para Todos, ao vivo e online pela Rádio Resgate de Vida, amém? Nossa rádio web, a rádio web do Ministério Resgate, e também aqui pelo Facebook. Lembrando que 10 horas da noite haverá um reprise do estudo bíblico, do programa Teologia para Todos, também de segunda a sexta, de 10 horas da noite, amém? De 10 horas da noite. E também, para aqueles que quiserem estar estudando conosco, amém? O vídeo também será colocado no nosso canal no YouTube, Tom Jones de Jesus, é o nosso canal no YouTube, e nós vamos fazer lá uma playlist só da programação Teologia para Todos, tá bom? Onde você poderá aí se alimentar da palavra de Deus. Nós temos também o site da Escola de Obreiros do Ministério Resgate, que é ministérioresgate.com. Acesse aí ministérioresgate.com, e lá nós temos o blog de estudos. Então, tudo que nós vamos estar trazendo aqui para vocês no programa ao vivo, aqui no Facebook e na Rádio Resgate de Vida, são estudos contidos lá no site da Escola de Obreiros. Amém? E iniciamos ontem teologia, introdução à teologia. O que é teologia? Né? O que é teologia foi a nossa entrada de ontem, e hoje nós vamos dar continuidade aí para a glória de Deus. Quer aprender um pouco mais da palavra de Deus? Quer adquirir o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra? Amém? Glória! Há uma necessidade nossa, amém? De crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que nosso objetivo aqui, amém, não é fomentar desunião, não, pelo contrário. O conhecimento bíblico e o conhecimento da palavra visa fortalecer o povo de Deus, fortalecer a unidade, a comunhão, dar o entendimento, amém, de igreja, amém, de ministério, da palavra de Deus, da salvação, tá bom? Para, aleluia, para que possamos estar fundamentados aí na fé, conscientes do que somos, quem somos e que estamos fazendo aqui, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é o pecado, de onde viemos, para onde vamos, né? Glória a Jesus, a morte após a vida eterna, né? Então nós vamos estar aqui trazendo estudos bíblicos, amém, no Teologia para
todos. E nós vamos então dar início. Antes, eu vou soltar aqui a vinheta, amém, que, aleluia, anuncia a nossa programação. Ouça aí conosco. Tua palavra, luz para meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra. Teologia para Todos. Um programa do Seminário Resgate. O seminário do Ministério Resgate. E o teu amor é como a doce água que vem a mim. O Seminário Resgate funciona com suas aulas presenciais no Templo 7 do Ministério Resgate, na Igreja Batista Renovada Resgate, em Três Carneiros e Mura, todas as quintas-feiras, das 19 horas às 22 horas, com aulas presenciais. E com o programa Teologia para Todos, de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Rádio Resgate de Vida. Apresentação: Pastor Tom Jones de Jesus, Pastor Roberto Silva e Presbítero Marcos Alves. Teologia para Todos, de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Resgate de Vida. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aí, você ouviu a vinheta de abertura da programação pela Rádio Resgate de Vida, amém? Nós vamos dar início aqui aos nossos estudos. Compartilha aí, amém, essa transmissão, esse link, amém, que visa aí fornecer, amém, compartilhar um pouco mais do conhecimento da palavra de Deus, amém, para o nosso fortalecimento espiritual. Glória a Jesus. Nós vimos ontem, amém, o começo aí da introdução à teologia e o que é teologia. Nós vimos que a palavra teologia é derivada dos termos gregos theos, que significa Deus, amém? E logia, né? Logos, logia, que significa palavra, discurso, tratado ou estudo. E nós vimos que, por assim dizer, de uma forma bem simples, teologia é o estudo, amém, acerca de Deus. A ciência do estudo de Deus. E nós vimos que o seu campo é estendido não apenas à pessoa de Deus, mas também às suas obras, de forma que ela tem sido chamada de o estudo de Deus e de sua relação para com o universo ou para com os homens. Nós vimos que a nossa linha de estudo, amém, nessa série de programação Teologia para Todos, nós vamos nos utilizar da teologia sistemática e da teologia bíblica, amém? Então, existe outras áreas da teologia, né? Existe a teologia dogmática, a teologia exegética, a teologia histórica, a teologia natural, a teologia prática e algumas outras, mas nós vamos nos utilizar da teologia sistemática
e da teologia bíblica, amém, para estarmos trazendo aí a luz dos ensinamentos bíblicos, das doutrinas da Bíblia, dos ensinos bíblicos, do que a palavra de Deus fala acerca do Pai, do Filho, do Espírito Santo, acerca do homem, acerca do pecado, acerca dos anjos, acerca do céu, acerca do inferno. Então nós vamos estar aí trazendo uma série de estudos que visa aí lhe ajudar ao conhecimento teológico, ao conhecimento bíblico. Esse programa é um oferecimento do Seminário Resgate, que começou, já está aqui no Ibura, Três Carneiros, com aulas todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas até as 22 horas, toda quinta-feira, de 19 às 22 horas, aulas presenciais. Mas você pode fazer também o curso de Teologia Básica completamente online, viu? Entrando em contato conosco e acessando o site do Ministério Resgate, o ministérioresgate.com, onde lá você terá acesso a todas as apostilas, amém, a todos os estudos do curso de não só teologia básica, mas missiologia, liderança cristã, diaconia, administração eclesiástica, o Ministério Resgate aí propagando o conhecimento e a palavra de Deus para o povo de Deus que deseja melhor servir a Deus, que deseja crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então nós vemos que a palavra teologia é o estudo de Deus. Amém? O estudo de Deus, amém? E sua relação com o universo, ou mesmo o estudo de Deus e a sua relação para com os homens, suas criaturas, que ele formou a sua imagem e a sua semelhança. Amém? E nós vimos também que o principal objeto de estudo, da teologia é as Escrituras Sagradas, é a palavra de Deus. A palavra de Deus pela qual Deus se revela. Amém? Deus se revela pela sua palavra. A palavra de Deus é a revelação de Deus para a humanidade. E nós temos aí um estudo específico sobre isso para você entender por que a Bíblia é a palavra de Deus. É mesmo? Será? Por quê? Qual é os elementos, os fundamentos pelo qual podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, é um dos tópicos aí, nós vamos estar vendo bibliologia, amém? Você vai aí saber tudo, descobrir tudo sobre a Bíblia, seus autores, quando e como ela foi escrita, amém? Então, nós vamos estar estudando aí mesmo a palavra de Deus. Então, eu peço a você que compartilhe, amém? Que estaremos de segunda a sexta-feira aqui, sempre a partir das 10 horas da manhã, amém? Com o programa Teologia para Todos, tá bom? Nós vimos que a teologia sistemática é a área da teologia que estuda as doutrinas bíblicas, os ensinamentos bíblicos, de uma maneira sistemática, ou seja, através de uma metodologia, amém? Então, ela vai sistematizar o estudo, dividindo em temas, subtemas, tópicos e subtópicos, agrupando, amém, os temas, os subtemas, para melhor compreensão de tudo o que a palavra de Deus, amém, fala acerca de cada assunto, amém? Glória a Jesus. E isso nós falamos um pouquinho ontem, então agora sim nós vamos dar continuidade, amém? Falando aqui de algumas definições de teologia, né? Schaffer diz assim: teologia sistemática pode ser definida como a coleção cientificamente arrumada, comparada, exibida e defendida de todos os fatos e de toda e qualquer fonte referente a Deus e às suas obras. Ela é temática porque segue uma forma de tese humanamente idealizada e apresenta e verifica a verdade como verdade. Amém? Então, há uma verificação, há um exame, há uma comparação, há um estudo que nos permite caminhar para
o real e o verdadeiro conhecimento, amém, dos ensinos da palavra de Deus, amém? A teologia sistemática tem por objetivo sistematizar os fatos da Bíblia e averiguar os princípios ou verdades gerais que tais fatos envolvem. Amém? Glória a Jesus. Thomas disse que a ciência é a expressão técnica das leis da natureza. A teologia é a expressão técnica da revelação de Deus. Então, faz parte da teologia examinar todos os fatos espirituais da revelação, calcular o seu valor e arranjá-los em um corpo de ensinamentos. A doutrina, assim, corresponde às generalizações da ciência. Amém? Olha aí. Strong, a ciência de Deus e dos relacionamentos de Deus com o universo. Né? Disse Strong aí, definindo o que seja teologia sistemática. Russell Shedd disse ser uma ciência que se preocupa com o infinito e o finito, com Deus e o universo. O material, portanto, que abrange é mais vasto do que qualquer outra ciência. Também é a mais necessária de todas as ciências. Sem mim nada podeis fazer, né, irmãos? O homem precisa de Deus, a nossa alma tem sede do Deus vivo, amém? Glória a Jesus. Então, é a mais necessária de todas as ciências. E falando disso, e falando que a teologia também é uma ciência, nós sabemos que a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, elas não desprezam a ciência, não. Pelo contrário, até porque a verdadeira ciência colabora para entendermos, deslumbrarmos que há um Deus. Amém? Que há um Deus. Agora, a falsa ciência, ela nega Deus, né? A falsa ciência vive tentando negar Deus. Mas a falsa ciência, por mais que no decorrer dos séculos tenha tentado, né, derrubar as Escrituras Sagradas, ela é que acaba caindo, ela é que acaba tropeçando, e a palavra do Senhor permanece para sempre, porque é a verdade, né? É a verdade. Agora, a mentira vive tropeçando, vive caindo, amém? E cada tempo vem uma nova mentira, mas a verdade desmascara toda mentira e a palavra de Deus permanece para sempre, porque é a verdade. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, não é assim? Glória a Jesus, amém? E nós vamos ver que fora a teologia sistemática e a teologia bíblica, né, existem outras áreas, amém? Da teologia, tá certo? Nós definimos aqui o que seja teologia sistemática e vamos falar agora sobre teologia bíblica. É a área da teologia que investiga as verdades de Deus e o seu universo no seu desenvolvimento divinamente ordenado e no seu ambiente histórico, conforme nos apresentados diversos livros da Bíblia. A teologia bíblica é a exposição do conteúdo doutrinário e ético da Bíblia, conforme originalmente revelada. A teologia bíblica extrai o seu material exclusivamente da Bíblia. Seu período compreende somente até o final da era apostólica. Então, nós vamos ver em bibliologia que a inspiração bíblica, ela cessou. A inspiração bíblica, ela só foi até o tempo da formação do cânon. Amém? E o cânon, ele cessou, ele foi formado, tá certo? Então, embora hoje muitos livros e muitos escritores possam ser, entre aspas, inspirados, né? Não é a mesma coisa que a inspiração bíblica. Amém? A inspiração bíblica, ela teve um objetivo, ela teve um tempo, que foi a formação da palavra de Deus, tal qual nós temos hoje. Então, é verdade que homens de Deus, amém, mulheres de Deus, são como que inspirados, iluminados a escrever, amém, palavras inspiradas, palavras abençoadoras,
palavras edificantes, libertadoras, mas que não se trata da inspiração bíblica. A Bíblia, amém, ela fechou com o livro da Revelação, com o livro de Apocalipse, tá bom? Glória a Jesus. E nenhum outro livro tem a autoridade que a Bíblia tem. Nenhum outro livro, amém, tem a autoridade, amém, o poder contido nas palavras inspiradas por Deus nas Escrituras Sagradas. E nós vamos estar vendo isso, estudando isso. Esse é mais um objeto de estudo da teologia, mais um tema, e nós vamos estar vendo aqui. Estamos apenas, amém, introduzindo o estudo da teologia, tá bom? Glória a Jesus. Teologia dogmática é a sistematização e defesa das doutrinas expressas nos símbolos da igreja. Amém? Assim temos dogmática cristã. Amém? Uma exposição e defesa da doutrina luterana. Teologia dogmática. Amém? Como uma exposição da confissão de Westminster e de outros símbolos presbiterianos. Teologia sistemática. Amém? Como uma exposição da teologia reformada. Então, a teologia dogmática, ela vai estudar, irmãos, os dogmas da igreja, né? As leis, as regras, né? As interpretações da palavra colocadas, amém, com autoridade sobre a igreja. Teologia dogmática. Teologia exegética estuda o texto sagrado e assuntos relacionados através do estudo das línguas originais, da arqueologia bíblica, da hermenêutica bíblica e da teologia bíblica. Amém? Então, a exegese vai estudar, irmãos, o texto bíblico, né? O seu tempo, o seu contexto, o significado, amém, histórico, linguístico, amém, para melhor compreender o que verdadeiramente se está falando ali, né? Porque a palavra foi falada em um tempo, em uma época e em um contexto, amém? E mais, ela foi pronunciada em uma outra língua, né? Nós temos a tradução para o português, mas os originais são em hebraico, são em gregos. Então, o estudo, a teologia exegética, ela vai auxiliar, amém, ao conhecimento do que realmente aquela palavra, aquele texto está se referindo, está ensinando, está falando. Porque nem tudo é exatamente como de primeira mão você pode entender. Amém? Então é necessário um estudo minucioso da palavra, amém, para que a interpretação ela seja correta. E essa é uma área da teologia exegética. Então veja aí, né, tremendo, né? Glória a Jesus. Tem muita gente aí, irmãos, enveredando por caminhos difíceis por interpretar erradamente um ou outro texto bíblico. Para você ter uma ideia, muitas das religiões que existem no mundo, e eu estou falando religião, eu não estou falando da igreja de Jesus, muita da religião que existe no mundo, muitas delas, elas se originaram de interpretações bíblicas que dispararam ela, jogaram ela, lançaram ela para fora da vontade de Deus. Então, seitas nasceram, amém? Seitas nasceram, falsas religiões nasceram com interpretações equivocadas, digamos assim, equivocadas da palavra de Deus, tá bom? Da palavra de Deus. Então, veja aí a importância, amém, de se conhecer. O eunuco, ele disse, Filipe perguntou ao eunuco, né, entendes tu o que lê? Olha aí que palavra. Entendes tu o que lê? Meu Deus da glória. Então é necessário, amém, buscarmos o entendimento da palavra de Deus, tá bom?
Teologia histórica considera o desenvolvimento histórico da doutrina, mas também investiga as variações sectárias e heréticas da verdade. Olha aí. Ela abrange história bíblica, história da igreja, história das missões, história da doutrina e história dos credos e confissões. A teologia histórica tem seu período compreendido desde a era apostólica até os dias atuais. Então, ela estuda o desenvolvimento da doutrina, né? Das interpretações teológicas, né? Da igreja, amém? Dos credos religiosos, amém? Por isso, auxilia aí também na investigação das variações sectárias e heréticas da verdade. Olha aí. Teologia natural. Estuda fatos que se referem a Deus e seu universo, que se encontra revelado na natureza. Amém? Nós sabemos, como nós vimos, o nosso material de estudo é as Escrituras Sagradas. A teologia que vamos estar aqui estudando é a teologia sistemática e a teologia bíblica. Amém? Mas veja que o salmista, no Salmo 19, ele disse: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, Deus também se revela pelas coisas criadas. Deus também ele se revela pela natureza. Né? Ele não é a natureza. Né? Cuidado aí com o panteísmo. Então, Deus não é a natureza. Deus ele criou a natureza e as coisas criadas revelam a glória de Deus. Apontam para a existência de Deus. O universo aponta a existência de Deus. O universo, amém, fala que há um Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E lá no Salmo diz: o mundo inteiro ouve a sua voz. Né? Ouve a sua voz. Nós sabemos que o pecado tem cegado os entendimentos, né, para que não resplandeça sobre o homem o evangelho da glória de Deus. Né? Mas, ao mesmo tempo, a palavra da verdade ilumina todo homem. Ilumina todo homem, e que a gente possa continuar orando, glória a Jesus, e que a gente possa continuar pregando a palavra. Jesus disse: ide e pregai. Amém? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra é a verdade, a palavra liberta. Amém? A palavra revela o erro, o engano. Amém? A palavra de Deus salva, a palavra de Deus limpa, lava, santifica. Amém? E por isso aí a necessidade de estarmos cumprindo com o ide de Jesus e pregando a palavra de Deus. Amém? Pregando a palavra de Deus. Oh, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, vamos avançando. Glória a Jesus. Teologia prática trata da aplicação da verdade aos corações dos homens, trazida pelos outros ramos da teologia, sobretudo a sistemática. Né? A teologia prática, ela faz a aplicação do conhecimento, a aplicação do ensino. Amém? Ela busca aplicar à vida prática os ensinamentos das outras teologias para a edificação, educação, aprimoramento do serviço dos homens. Ela abrange os cursos de homilética, por exemplo, né, a arte da pregação, da administração da igreja, da liderança, liturgia, educação cristã e missões. É teologia prática. Né? E lembrando aí que no nosso site, ministérioresgate.com, nós estamos aí com um material aí de missiologia, amém? Para ajudar aí aqueles que desejam, né, fazer missões, aqueles que são tocados, que sentem o chamado de Deus para a obra missionária, né? Visita aí ministérioresgate.com, amém? Glória a Jesus. O papel da teologia como ciência não é criar fatos, mas descobri-los e apresentar a relação deles entre si. Os fatos com que lida a teologia estão na Bíblia. Amém, irmãos?
e não há fato novo. Amém? Está tudo revelado, não há fato novo. E eu tenho sempre dito aqui que devemos ter muito cuidado, amém, com novos evangelhos, entre aspas, amém, novos evangelhos, porque não há novo evangelho, há um só evangelho, amém, e é o mesmo que tem sido pregado há 2000 anos atrás. Então a igreja precisa ter muito cuidado com modismo, né, com modismo, com coisas novas. A igreja precisa vigiar e ser prudente, amém? Ser prudente. Guarda tu que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Jesus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Irmãos, o conhecimento teológico é vasto. Deus, ele é infinito. Deus, não se pode medir a Deus, né? Então, por mais que a gente queira conhecer um pouquinho mais de Deus, né? Olha, irmãos, o nosso conhecimento, ele é limitado. E ele fica sempre milhões de anos-luz de distância daquilo que Deus, ele é. De tudo o que Deus, ele é. Então, há limitações ao conhecimento teológico. Limitações da mente humana, por exemplo. Amém? Há limitações da mente humana. Há coisas que a mente humana ela não vai conseguir alcançar. Veja o que diz a palavra de Deus em Romanos 11, verso 33. Eu estou abrindo aqui a Bíblia e vamos ler aqui Romanos 11, 33. Olha aí. Diz assim a palavra do Senhor: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Olha aí, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, há uma limitação humana, irmãos, né, acerca do alcance aí do conhecimento de Deus. Amém? Deus, ele é Deus e nós somos homens. Amém? Em 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 16 de 2 Pedro, diz assim ainda, olha, vamos ler 2 Pedro 3, o verso 16, diz assim: em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma, falando acerca destas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como o fazem também com as outras escrituras para a sua própria perdição. Então veja aqui Pedro dizendo que há palavras, há ensinamentos, há questões que a Bíblia trata, que Deus tratou através dos seus profetas e dos apóstolos, que são difíceis de entender mesmo. E que homens distorcem para a sua própria condenação, né, quando as distorcem. Mas veja que há uma dificuldade da mente humana de entender. Por isso, irmãos, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, exige humildade. Humildade para aprender, exige oração, exige uma petição sincera a Deus e humilde a Deus. Senhor, me ensina a tua palavra. Meu Deus, eu quero aprender a tua palavra, a tua verdade. Eu quero entender, né, o que o Senhor está falando, o que o Senhor fala aos homens. Eu quero entender a tua vontade para as nossas vidas. Senhor,
né? Me ajuda, me dá entendimento, me dá sabedoria. E se esse pedido visa, irmãos, a glória de Deus, amém? A glória de Deus, ele diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Amém? Agora, se for para a sua própria exaltação, amém? Para alguém dizer que sabe, que conhece mais, se for para humilhar os outros, se desfazer dos outros, não, essa não é a sabedoria de Deus. E o conhecimento de Deus passa longe dessas coisas aí, amém? Mas, devido a uma limitação humana, é necessário, irmãos, orarmos a Deus e pedirmos a Deus que Ele nos revele a sua palavra. Se Deus não revelar, irmãos, se Deus não der, se o Espírito Santo não nos guiar em toda a verdade, como disse Jesus, né, que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade, então nós continuaremos perdidos, né, e sem entendimento. Mas lembrando que a vontade de Deus é que a gente conheça, é que a gente compreenda a sua palavra e a sua vontade para as nossas vidas. Existe a limitação da linguagem humana. Veja o que diz em 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo de número 4, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 4. Limitações da linguagem humana. Estou abrindo aqui, glória à palavra de Deus, o calor aqui está grande, estou com o ventilador aqui, e o ventilador aqui atrapalha um pouco aqui o manuseio das folhas, né? Mas estamos aqui, 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 4. Estamos vendo limitações ao conhecimento teológico. Vimos limitações da mente humana, com Romanos 11, 33 e 2 Pedro 3, 16. E agora limitações da linguagem humana, 2 Coríntios 12, 4, que diz assim, olha só. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. Olha só, Paulo dizendo, né, da experiência de alguém, né, possivelmente, há interpretações que nos levam a crer que ele estava falando dele mesmo, que foi arrebatado aos céus, ao terceiro céu, ao paraíso, e lá ouviu palavras que são indizíveis. Não há vocabulário humano que descreva o que Paulo viu e ouviu lá, né? Palavras que não se dá para transmitir ao homem. Me faz lembrar João, no seu evangelho, João diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, ele não encontra palavras para descrever o amor de Deus. Aí ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não se encontrou palavras para descrever o amor de Deus. Então, há limitações da linguagem, né? Nós não tem como compreendermos tudo. Não tem como entendermos tudo. Agora não. Por enquanto, não. Amém? Mas naquele dia, quando estivermos com Ele, tudo nos será esclarecido. Amém? Ele nos dará a compreensão e o entendimento de tudo. Tá bom? Glória a Jesus. Há restrições que nos são colocadas pelo próprio Deus ao conhecimento teológico. Sabia disso? Tem coisas que Deus não nos permite saber. Eita, Jesus é forte, não é? Tem coisa que você não sabe nem vai saber, porque Deus não vai permitir que você saiba, que você conheça. Então, há restrições ao conhecimento teológico colocadas pelo próprio Deus. E a Bíblia fala disso. Vamos ver lá o que a Bíblia fala sobre essas restrições. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Olha o que a Bíblia fala aí. Deuteronômio 29, verso 29. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Olha aí, glória.
Então, o que está nas Escrituras é o que foi revelado. E do que foi revelado, cabe nós buscar conhecer. Amém, irmãos? Foi revelado. Você não tem nenhum interesse de conhecer o que Deus nos revelou acerca dele mesmo, acerca da humanidade, acerca da vontade dele para as nossas vidas? Amém? Há uma vontade de Deus para as nossas vidas. Há um plano de Deus para a humanidade. Não lhe interessa conhecer essa vontade de Deus para a sua vida? Esse plano de Deus para a sua vida? As coisas reveladas, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então você veja aqui que existem restrições. Deus, ele não revela tudo. Amém? Então existem restrições ao conhecimento teológico, restrições colocadas pelo próprio Deus. Provérbios 25, 2. Vamos ver o que diz? Provérbios, capítulo de número 25, o versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Olha aí. A glória de Deus é encobrir o negócio. A glória dos reis é tudo investigar. Irmãos, Deus é Deus. E sendo Deus, ele não vai dizer tudo, não. Ele é Deus. Ele não vai revelar tudo, ele não revela tudo, não. Amém? Agora, é da vontade dele que conheçamos o que ele nos revelou. Amém? E a sua palavra é a revelação dele para as nossas vidas. E Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais nela a vida eterna e são elas que testificam de mim. Então, há uma necessidade de a gente examinar. Jesus, quando ele deu a ordem do ide, irmãos, ele disse: ide, pregai e ensinai. Veja que interessante. Ide, pregai e ensinai. Então, existe, irmãos, a pregação e existe o ensino. E as duas coisas nos são necessárias. É necessária a pregação e é necessário o ensino. Jesus disse: ide, pregai e ensinai todas as coisas que eu vos tenho ensinado, que eu vos tenho dito. Amém? Tem crente, olha que interessante, tem crente, muitos crentes hoje, até se achegam para culto de pregação, mas, irmãos, passam longe de culto de ensino. Culto de ensino, eles passam longe. E há uma necessidade, irmãos, de sermos ensinados. Aleluia, na vontade de Deus, na palavra de Deus, há uma necessidade. Eu lembro que o meu pastor que me batizou nas águas, pastor Paulo Tadeu, né? Paulo Leandro Tadeu, né? Saudação aí para o pastor, para a sua esposa, amém? Eu lembro que ele dizia uma coisa interessante, porque havia na igreja, preste atenção no que eu vou dizer, havia na igreja o culto de doutrina, como sempre há, né? O culto de doutrina e o culto da unção e libertação, que chamávamos, né? Culto da unção e libertação. E o culto da doutrina. E teve um determinado momento da igreja que o pastor fez um tratamento na igreja e que ele acabou o culto da unção e libertação. E tudo se concentrava no culto da doutrina. E ouvindo, né, as suas explicações do porquê disso, uma das coisas que eu pude ouvir do pastor foi interessante, irmãos, foi interessante. Ele disse assim: você já reparou que no culto da libertação são sempre as mesmas pessoas e os mesmos problemas, que toda semana alguém está lá pedindo oração, pedindo vitória, pedindo providência? Já reparou? Veja só, entenda aí o que nós vamos falar. Por quê?
As pessoas vão para um culto da vitória, vai para um culto de libertação, culto de unção, são abençoadas sim. Mas se elas desprezam a doutrina, se elas desprezam o ensino, amém? Elas saem do culto e no decorrer da semana, por falta de conhecimento, por falta de vigilância, por falta de sabedoria, porque não quer ler a Bíblia, porque não quer conhecer a vontade do Senhor, elas são vulneráveis a caírem nos mesmos erros, a cometerem os mesmos erros, ou ficam à mercê do inimigo. Amém? Veja que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse sobre o cuidado, irmãos, do ensino da palavra, do conhecimento da palavra, para não sermos lançados de um lado para o outro a toda sorte de vento. Né? Toda sorte de vento. Então, o crente sem o conhecimento da palavra, né, ele não está firmado, ele não está alicerçado, porque o alicerce, irmãos, é a palavra de Deus. O que nos firma, o que nos deixa firmes e seguros, convictos na presença do Senhor, é o conhecimento da palavra. Amém? E os que desprezam o conhecimento, o ensino, a prática do ensino, eles ficam vulneráveis. Amém? Sobre ataque contínuo do inimigo. Não sabem nem se defender, não sabem nem evitar o mal, não sabem nem se desviar da aparência do mal. Então, estão sempre sujeitos, irmãos, a reveses, a tropeços, a quedas. Amém? A situações difíceis. Por isso que você vê que o provérbio diz o quê? Que a guerra, ela não é vencida pelo mais forte, mas pelo sábio. Pelo sábio. E a palavra de Deus, ela nos dá sabedoria. A palavra de Deus, ela nos concede sabedoria. Tem gente, olha só, tem gente lutando para ficar na presença de Deus com suas próprias forças. Vai cansar, irmãos. Vai cansar, vai desistir, vai parar. Aleluia. Mas, com o conhecimento da verdade, nós temos sabedoria. E com sabedoria, a gente vai até o fim. Com sabedoria, a gente chega lá. A gente chega na vontade de Deus para as nossas vidas. E a sabedoria vem do Senhor. A sabedoria vem da sua palavra. Da sua palavra. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí. Vamos deixar fluir. Vamos deixar fluir. Amém? Então, nós estamos vendo que existem limitações ao conhecimento teológico, limitações da mente humana, limitações da linguagem humana, e vimos que há restrições colocadas pelo próprio Deus. Amém? Para chegarmos à organização que temos hoje, da Bíblia Sagrada, amém? Da doutrina, do corpo de ensinamentos da palavra de Deus, foram necessários anos de estudos e combate às heresias. Heresias, que não são poucas, não, são muitas. Após a era apostólica, morte dos apóstolos, surgiram figuras de muita importância no cenário cristão. Os apologistas, né? Os pais, os chamados pais da igreja. Interessante, né? Aqueles que vieram logo após os apóstolos. Os apóstolos cumpriram o tempo deles, a carreira deles e passaram. E Deus levantou outros homens para dar continuidade à obra, amém? Que tiveram um papel decisivo, irmãos, no combate às heresias. Esses foram os apologistas, estudiosos cristãos que defendiam a fé diante das heresias que surgiam em sua época, como Justino Mártir, Tertuliano, Irineu, entre outros, viu, que viveram ali entre os anos 100 a 450 depois de Cristo. Essa
apologética contribuiu em muito para a organização das doutrinas bíblicas como as temos hoje. Nós, irmãos, você que tem aí a Bíblia aí ao seu alcance, nas suas mãos, devemos dar graças a Deus, porque homens de Deus, irmãos, deram o seu sangue, deram suas vidas, morreram, foram instrumentos de Deus até a morte, para que hoje a Bíblia estivesse aqui, ó, na minha mão e na tua mão, para que esse conhecimento tivesse acessível a nós. E olha que não só mataram esses homens, como também, irmãos, tentaram impedir que hoje nós tivéssemos essa palavra. Até hoje, você sabe que de vez em quando a Bíblia é tão atacada, né, que agora ela está sob o ataque de ser chamada homofóbica. A Bíblia está sob ataque de ser chamada homofóbica. Olha aí. E se brincar, se a igreja não vigiar, se os homens de Deus não tiverem de atalaia, amém? É um estalo de dedo para eles proibirem a venda da Bíblia. Viu? Se deixar rolar, chegamos a esse ponto. Viu? Como hoje, em alguns países no mundo, é proibida a Bíblia. É proibida a Bíblia em alguns países do mundo. E se a igreja não acordar para Jesus, se a igreja não despertar, se a igreja não estiver orando e vigiando, viu, irmãos? O inimigo, ele se levanta aí para perseguir no tempo lá, como foi no tempo da Idade Média, viu? Como foi no tempo da Inquisição. Amém? Que quem traduzia a Bíblia para a língua do povo era preso e era morto. Quem distribuía a Bíblia era preso e era morto. Né? Agora você imagina, né? Se esse livro aqui não fosse a verdade, o inimigo não tinha tanto medo desse livro, dos ensinamentos desse livro. O que esse livro ensina que aterroriza tanta gente, que dá medo em tanta gente? Não é, irmãos? Vocês sabem, eu estou partindo agora para o final desse programa de hoje, Teologia para Todos, amém? Estou partindo para o final. Então, no próximo programa a gente vai falar da natureza da doutrina, amém? Mas deixa eu fechar aqui. O que aterroriza tanto os homens acerca do ensino e do conhecimento desta palavra? O que aterroriza tanto esses homens? Amém? Então, é como na educação, amém? Os dominantes, eles dominam com mais facilidade se o povo for ignorante, se o povo não tiver conhecimento. O conhecimento, ele liberta, amém? E como o conhecimento liberta, preste atenção, não interessa a quem domina, amém? Não interessa a quem domina que o povo tenha conhecimento. Porque a educação no Brasil, durante esses anos todos, não é de agora, né, irmãos? Porque a educação no Brasil tem sido tão sucateada, amém? Porque um povo sem estudo, sem uma boa educação, sem uma boa formação, amém? Ele é mais facilmente manipulado e dominado. E aí vem geração e passa geração, e as mesmas oligarquias, amém? Os mesmos poderes e autoridades se revezam no poder, amém? E o povo não evolui, a nação não cresce, o povo não evolui, é uma dificuldade tremenda, não é? Por quê? Não interessa uma educação de qualidade. Assim também a nossa vida espiritual, a sua vida espiritual.
Amém? Há uma necessidade de conhecimento, de aprender. Há uma necessidade que cresçamos na graça e no conhecimento, porque é no conhecimento que você vai poder adquirir uma melhor qualidade de vida espiritual diante de Deus, na presença de Deus. Não só diante de Deus, mas diante dos homens. Amém? E se você negligencia o conhecimento, amém? Você fica limitadíssimo a crescer, a ser quem Deus deseja que você seja. Então, buscai a sabedoria. Salomão, lá no livro de Provérbios, nos exorta a buscarmos a sabedoria, a buscarmos o conhecimento, irmãos. Amém? Então, estamos aqui com esse propósito. Eu sei que não é fácil. Oreis por nós, oreis pelo pastor Tom Jones de Jesus, pelo Ministério Resgate, mas vamos estar aqui trazendo minutos de conhecimento da palavra, e começamos ontem introdução à teologia. Amém? Introdução à teologia. Que Deus possa te abençoar ricamente através dessas lives. Amém? Que você possa separar um tempo aí para sentar e para ir lá buscar na nossa linha do tempo lá, no nosso canal no YouTube, visitar o site do Ministério Resgate e ler, irmãos, ler, conhecer, meditar. Não trata aqui de religiosidade, amém? Não trata aqui de denominações evangélicas, mas trata aqui da Bíblia pela Bíblia, a palavra pela palavra, no objetivo de fortalecer, de unir, de gerar conhecimento que conduza à libertação, ao crescimento espiritual, ao avivamento pela palavra de Deus, tá bom? Então, assim, nós ficamos com a nossa porção de hoje. Eu confesso a você que o Espírito Santo está me alegrando desse trabalho, né? Você já experimentou quando você sai para evangelizar, por exemplo, e quando você volta, parece que o Espírito Santo dá um tapinha assim no seu ombro, dizendo assim: muito obrigado, meu filho, é isso que eu quero. Pronto, é como eu estou me sentindo, amém, com essa porta que Deus nos possibilita de estarmos aqui desejosos de sermos instrumento de Deus para transmitir experiência, conhecimento e o conhecimento da palavra do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu povo. Nós encerramos assim agora a nossa live. Vamos orar, amém? Orar por esse projeto. E em seguida a Rádio Resgate de Vida torna a sua programação normal, com muita palavra, com muito louvor e também com pregações e ensinamentos bíblicos. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai santo, graças te damos. Aleluia por mais essa programação, por esse segundo dia de teologia para todos. Que o teu Espírito Santo possa despertar mais do que nunca a tua igreja nesses tempos para o conhecimento, o crescimento e o conhecimento da palavra de Deus, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento espiritual e para que possamos, com sabedoria e conhecimento, fazermos a tua vontade na terra. Deus, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, aleluia, a tua igreja na terra, os diversos ministérios, e que a tua boa vontade prevaleça em nossas vidas. Que frustrados sejam os planos do inferno contra a tua igreja no mundo, contra a tua igreja no Brasil, e que teu povo, Senhor, aleluia, se mostre, aleluia, vencedor, que foi para vencer que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus, é o que eu te oro, te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Jesus. Fique na paz do Senhor, povo de Deus. Segue a programação normal da Rádio Resgate de